Olá, terceira série, boa tarde. Vamos para a nossa aula de hoje, nossa última aula da semana. E vamos lá para a nossa apostila, tá? Estamos na página 9 da apostila. Já falamos sobre densidade e massa específica, né? Que nós começamos a estudar agora a hidrostática. Fizemos alguns exercícios, agora vamos falar sobre pressão, pressão atmosférica, lei de Stevin e princípio de Pascal, tá, pessoal? Relembrar esses conteúdos. Então, o que nós precisamos saber a respeito de pressão? Todo objeto, né, ou não só necessariamente um objeto, um fluido, também exerce pressão sobre uma área, né? Tudo que tem massa depositado sobre alguma área vai exercer um tipo de pressão. Mas a pressão, ela depende de dois fatores, tá? A pressão de objetos sólidos. Vamos separar sobre pressão de sólidos e pressão de líquidos, tá? Então, a pressão dos objetos sólidos, a pressão que eles exercem no chão, depende de dois fatores, tá, gente? Depende da força, né, de contato com aquela superfície e depende também da área de contato. Imaginem assim, vocês, as meninas, que provavelmente já andaram de salto, né? Imaginem vocês caminhando sobre uma calçada de concreto, de salto, e agora imaginem vocês caminhando num gramado ou numa areia fofa com salto. A força que vocês exercem no solo é a mesma, porque a massa de vocês é a mesma, né? Tanto no concreto quanto na areia fofa ou no gramado, a massa de vocês é a mesma. Então, a força-peso com que vocês são atraídos, que vocês são atraídas para baixo, é a mesma. Mas o que muda quando eu estou andando em algum, por exemplo, de salto no gramado? Ou nem vamos pensar no concreto e no gramado, vamos pensar só no gramado, tá? Vocês estão caminhando de tênis no gramado e de salto alto no gramado, tá? O que muda do tênis para o salto alto? A superfície de contato com o solo, né? Quando vocês estão de tênis, a área total do pé de vocês fica em contato com o solo, tá? E quando vocês estão de salto alto, é só aquela área daquele pedacinho da frente do pé de vocês que fica em contato com o solo e a área do salto, que é uma área muito pequenininha. Então, a gente reduz a área quando a gente está de salto alto. E o que acontece quando vocês caminham de salto alto no gramado? O salto de vocês afunda no gramado, né? Então, exerce uma pressão muito maior. Mas por que se a massa é a mesma? A massa de vocês não muda estando de tênis ou estando de salto alto. Mas a área muda, então a pressão, gente, ela é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Quanto menor a área de contato, maior vai ser a pressão exercida, tá? Por isso que o salto alto afunda na grama, porque a área de contato é menor. Outro exemplo bem simples, gente, são aquelas camas de prego. Não sei se vocês já viram, lá na Índia tem algumas pessoas que deitam sobre aquelas camas de prego e a pessoa não se machuca. Como que é possível ela deitar em cima de uma cama cheia de pregos pontiagudos para cima e aquele prego não entrar dentro do corpo da pessoa e não machucar? Então, é exatamente por isso. Quando eu falo de uma cama cheia de pregos, eu estou falando de uma área grande, tá? Então, o peso da pessoa se distribui sobre toda aquela área lá e assim a pressão se torna menor. Se a pessoa for tentar ficar em pé, aí a área de contato já diminui bastante, não é mais a área do corpo inteiro da pessoa, é a área só do pedaço do pé. Aí pode ser que aquele prego entre dentro do pé da pessoa, porque diminuiu a área, aumentou a pressão, tá? Ou até se vocês pegarem um único prego e tentarem deitar em cima de um único prego, a pressão vai ser muito grande e ele vai entrar no corpo de vocês. Mas se forem diversos pregos que tornam uma área de contato grande, aí a pressão se torna menor, tá? Então, a pressão, gente, de acordo com isso que eu tô falando pra vocês, né? A gente já viu que ela depende tanto da força como da área, tá? Então, nós podemos definir aqui já a nossa primeira grandeza que estamos relembrando hoje. Pressão, gente, é representada pela letra P minúscula, tá? Na física, porque P maiúsculo é peso, né? E ela é definida fazendo força divididos por área, tá? Temos que usar força sempre em Newton e área em metro quadrado. E daí a unidade de força vai ser Newton por metro quadrado, tá? Mas em homenagem a Pascal, gente, Blaise Pascal, Newton por metro quadrado também pode ser chamado de Pascal, tá? As duas unidades são a mesma coisa e são as unidades do Sistema Internacional de Pressão. Então lembrem lá que pressão
tem a ver com a força e com a área de aplicação da força. E ela é diretamente proporcional à força, inversamente proporcional à área, tá? Mas não são só os sólidos que exercem pressão, tá, gente? Os fluidos também exercem pressão. E aí a gente adapta as fórmulas. Essa fórmula pode ser utilizada sempre, é uma fórmula geral, mas a gente adapta nossas fórmulas para os fluidos. Então, primeiro vamos ver a pressão atmosférica. O que vem a ser a pressão atmosférica, gente? O próprio nome já diz, tá? A atmosfera é a pressão que o ar exerce sobre os corpos que estão inseridos nele. Então, vocês já perceberam que existe uma diferença quando vocês estão no nível do mar ou quando vocês vão para uma cidade com uma altitude muito grande? Vocês já viram nas notícias de jornal quando diz que os jogadores foram jogar na Bolívia ou em algum outro lugar e eles precisam ir alguns dias antes para se adaptar, porque senão eles têm dificuldade para respirar, porque lá tem pouco ar, eles sentem falta de ar. Isso é por causa da diferença da pressão atmosférica, tá? Toda essa camada de ar que existe em cima da gente exerce uma pressão sobre nós e nós estamos adaptados a viver sobre essa pressão. Quando a gente sofre uma variação de pressão muito grande, a gente pode sentir algum desconforto. Com certeza já aconteceu com vocês quando vocês foram andar de avião ou quando vocês foram para a praia, que vocês foram descer a serra, que o ouvido de vocês tranca. Por que acontece isso, gente? Por causa da diferença de pressão de dentro do nosso organismo para fora. Quando a gente está descendo a serra, a gente está indo para uma altitude mais baixa, né, para o nível do mar, e quanto mais baixo eu estou, maior a camada de ar em cima de mim, então maior é a pressão atmosférica. E dessa diferença de pressão atmosférica para fora da película lá do tímpano do nosso ouvido e dentro, faz trancar. Se vocês abrirem a boca, bocejarem ou só engolirem, iguala essa pressão e destranca. Né? Quando a gente vai andar de avião também, na hora que o avião está subindo, tem gente que pode ter até mais sensibilidade, que sente dor no ouvido por causa dessa variação brusca de pressão do avião subir, tá? Então a pressão atmosférica é isso, é a pressão que a camada de ar exerce sobre nós. Então pensem assim, quanto mais ar tem em cima da pessoa, maior é a pressão. Então quanto menor é a altitude, quanto mais baixo nós estamos, maior a camada de ar em cima da gente, tá? Então maior é a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica, ela tem alguns valores fixos, tá, gente? Que vocês têm que saber. E várias unidades. Então, a pressão atmosférica pode ser medida em ATM. E a gente considera que a pressão atmosférica no nível do mar é 1 ATM, tá? Mas ATM pode ser transformado também para Pascal, que é a nossa unidade do Sistema Internacional, que é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal, tá? Pode ser representada também em metros de coluna d'água, tá, gente? Que é aproximadamente 10 metros de coluna d'água, equivale a essa pressão aqui. E pode ser representada ainda em milímetros de mercúrio, tá? 760 milímetros de mercúrio. Então, ó, são 4 unidades para pressão atmosférica, tá, gente? Como que eu vou saber qual delas que eu vou usar? Depende do meu exercício, tá? Depende das unidades que eu estou trabalhando no meu exercício. Mas lembrem lá que o sistema internacional é Pascal, mas eu posso converter de uma para outra, tá? Então, essas são as unidades da pressão atmosférica. E agora, pensando em pressão atmosférica, gente, o Torricelli, evangelista Torricelli, ele fez uma experiência para descobrir a pressão atmosférica, tá? O que ele fez? Ele pegou o mercúrio, que é um líquido bastante denso, né? E ele encheu um recipiente totalmente de mercúrio, lá no nível do mar, tá? Ele encheu aquele recipiente totalmente de mercúrio e colocou uma bacia, uma outra vasilha embaixo, tá? Também com mercúrio. Aí ele virou aquele tubo que ele tinha totalmente imerso de mercúrio, colocou dentro do recipiente e abriu aqui embaixo. Então, o que ele percebeu? Que aquele mercúrio da coluna começou a descer. Mas ele não desceu totalmente e vazou, ele desceu uma parte e parou, tá? Então, o que ele concluiu com isso? Ó, então, aqui ele tinha um recipiente, tá? Com mercúrio no fundo e um tubo cheio de mercúrio. Ele inseriu aqui, ó, o tubo cheio de mercúrio aqui dentro, tá? Colocou aqui dentro do mercúrio e ele estava totalmente cheio. Quando ele abriu aqui, ó, ele percebeu que uma certa quantidade de mercúrio aqui, ó, essa coluna desceu. Mas ela não esvaziou, ela desceu até aqui e parou. Por que ela parou e entrou em equilíbrio? Ele chegou a uma conclusão que tinha que ter aqui, ó, uma certa força
que empurrava aqui, segurava para não vazar isso aqui totalmente. E o que vem a ser essa força aqui que segura, gente? É a pressão atmosférica, tá? Aí ele mediu aqui, gente, essa altura da coluna que desceu. E ele encontrou 76 centímetros. É daí que surgiu que a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio, tá? E ele descobriu esse valor da pressão atmosférica em milímetros e centímetros de mercúrio com essa experiência. Aí depois ele fez cálculos para converter. Se ele tivesse utilizado a água, o que teria acontecido? A água é muito menos densa que o mercúrio, né? Aí se ele tivesse feito essa experiência com água, a coluna dele teria descido 1000 centímetros de água. Por isso que é 10 metros de coluna da água a unidade do Sistema Internacional, tá? E daí foram surgindo ali os nossos valores. Então é de acordo com essa experiência do evangelista Torricelli, tá, gente? Que nós chegamos nesse valor da pressão atmosférica em centímetros de mercúrio. Aí, gente, nós temos a lei de Stevin, tá? Lei de Stevin, que nós vamos ver hoje, e o princípio de Arquimedes. Desculpa, de Pascal. Então, o que diz essa lei aqui? Ela diz, gente, que a pressão exercida por um fluido depende do tipo do fluido que eu estou analisando, da gravidade do local onde ele está inserido e da profundidade, tá? Depende só desses 3 fatores. Então, se eu pego, por exemplo, lá no fundo do mar, e pego 2 objetos, digamos que eu tenho uma caverna lá no fundo do mar, e eu pego um objeto, coloco dentro da caverna e um outro objeto exatamente na mesma profundidade fora da caverna. Qual que é a pressão exercida sobre eles? Exatamente a mesma se os dois estão na mesma profundidade, porque os dois estão dentro do mesmo líquido e na mesma profundidade, tá? Então, a lei de Stevin, gente, diz que a pressão hidrostática, que é a pressão exercida por um fluido, ela é igual a μ vezes G vezes H, tá? Que o que vem a ser isso? Densidade do líquido onde o objeto está imerso, gravidade e profundidade do líquido. Tá? Então, todo fluido exerce uma pressão que pode ser calculada por essa fórmula aqui, que é a nossa lei de Stevin. E a gente vê que pontos que estão numa mesma profundidade vão sofrer a mesma pressão, de acordo com essa lei aqui. Tá? Nós temos também a pressão total no objeto imerso num fluido, tá, gente? Porque ó, se eu tenho um objeto imerso num fluido, além de ter a pressão do fluido em cima dele, tem a pressão do ar que está em cima. Então, a pressão total é pressão atmosférica mais pressão hidrostática. Tá? Essa aqui é só a hidrostática. Tá? E essa aqui é a pressão total, que é quando eu considero o ar que está em cima do fluido também. E daí, uma das aplicações, gente, dessa lei de Stevin são os vasos comunicantes. O que vem a ser os vasos comunicantes? Vasos comunicantes são recipientes interligados, tá? Então, imagine se eu tivesse um tubo em formato de U aqui, ó. E eu colocasse aqui água dentro dele, tá? Essa água vai se distribuir aqui e vai ficar ali dentro do tubo. Aí, digamos que eu venho aqui de um lado e acrescento óleo aqui, ó. Acrescento uma coluna de óleo aqui. O que vai acontecer? Como o óleo não mistura com a água, ele vai se depositar aqui em cima, tá? Mas ele vai exercer uma certa força aqui e essa altura da minha coluna de água vai subir um pouquinho aqui do outro lado, tá? Se a gente pegar aqui, gente, exatamente 2 pontos aqui, ó, na superfície de separação dos líquidos e aqui a outro ponto exatamente na mesma profundidade, pela lei de Stevin eu sei que a pressão depende da profundidade. Se esses 2 pontos estão na mesma profundidade, eles sofrem a mesma pressão. Então eu sei que aqui, ó, a pressão do ponto 1 tem que ser igual à pressão do ponto 2. Tá? Aí o que eu tenho de pressão desse lado aqui, ó? Eu tenho ar, então eu tenho pressão atmosférica, mais a pressão que essa quantidade de líquido exerce aqui, que é hidrostática, μ vezes G vezes H, tá? Aqui a gente está falando do lado do líquido 1. Aí o que eu tenho desse lado, ó? Eu tenho ar também, mais a pressão exercida por esse pedacinho aqui de coluna de líquido, né? Essa altura aqui e aqui essa altura aqui.
Então, hidrostática MI/GH. Agora estamos falando do líquido 2. Aí se eu for olhar aqui, ó, gente, pressão atmosférica com pressão atmosférica vai simplificar. Gravidade com gravidade também vai simplificar. E eu fico com a fórmula final aqui, ó. Densidade do líquido 1 vezes a altura do líquido 1 tem que ser igual à densidade do líquido 2 vezes a altura do líquido 2. Então, essa fórmula aqui que a gente utiliza para resolver exercícios de vasos comunicantes. Tá bom, pessoal? E para finalizar, a gente vai falar do princípio de Pascal, que também é bastante utilizado nos exercícios de hidrostática, tá, gente? O que veio a ser o princípio de Pascal? Pascal percebeu que quando eu faço uma variação de pressão no fluido, um acréscimo de pressão no fluido, esse acréscimo de pressão se distribui por todo o fluido, não só no ponto onde eu apliquei aquela força. Tá? Então, ó, uma coisa bem prática para vocês pensarem como isso é verdade é a porta do carro. Vocês já tentaram, digamos assim, 4 pessoas vão entrar no carro. As 3 primeiras que fecham a porta fecha bem certinho, é fácil de fechar. A última pessoa que vai fechar a porta do carro, normalmente a porta não fecha, né? Porque o que acontece, gente? Quando as outras 3 pessoas estão fechando a porta e ainda tem uma porta aberta, quando elas puxam a porta, elas puxam uma certa massa de ar para dentro do carro. Mas aquela massa de ar sai pela porta que está aberta, então não tem variação de pressão lá dentro. A porta fecha normalmente, tá? A última pessoa que vai fechar a porta, as outras 3 portas já estão fechadas. Então aquela quantidade de ar que ela puxa para dentro do carro faz ali um acréscimo de pressão. Aquela massa de ar não tem por onde sair, porque as outras portas já estão fechadas, tá? E ela se distribui por todo o espaço do carro, aquele acréscimo de pressão. Aí por isso que dificulta, às vezes a porta não fecha, tá? Então, só para vocês verem que o acréscimo de pressão não acontece só ali na porta, ele se distribui por todo o carro. Tem alguns carros até que já tem um dispositivo automático que abaixa um pouquinho o vidro na hora de fechar a porta, né? Que daí aquele ar sai por ali e não tem diferença de pressão. Outro exemplo bem prático, gente, que a variação de pressão se distribui por todo o fluido, é a pasta de dente da casa de vocês. Vocês já viram que vocês apertam embaixo e a pasta de dente sai lá em cima? Se aquele acréscimo de pressão não se distribuísse pelo fluido, não ia sair a pasta de dente lá em cima, tá? Então são coisinhas bem simples, mas para vocês verem como esses princípios são válidos no nosso dia a dia, tá? Então esse princípio de Pascal, que diz que uma variação de pressão se distribui por todo o fluido, a aplicação prática dele é a prensa hidráulica, tá, gente? Então, por exemplo, o freio hidráulico do carro, os elevadores hidráulicos para erguer objetos muito pesados. O que acontece nesses casos? A gente faz uma força muito pequenininha e a gente consegue parar um carro ou então erguer um objeto super pesado no elevador. Como que a gente faz isso? Eu tenho um fluido que interliga ali as duas, onde eu aplico a força e onde a força reage, né? Eu tenho um fluido interligando. E daí, dependendo da diferença de área das duas extremidades que eu aplico a força e que a força reage, ele é um princípio multiplicador de força. Então, eu aplico uma força pequena, mas ela se multiplica e reage do outro lado lá uma força grande. Ou na seringa, quando vocês vão tomar uma injeção, é o contrário. Onde eu aperto a seringa, o êmbolo da seringa é maior. A outra pontinha da agulha é muito fininha, porque aquela força que eu aplico diminui e ela fica mais fraquinha para não machucar o nosso braço, ou seja lá onde vocês vão tomar a vacina, tá? Então, a prensa hidráulica é um dispositivo que aplica o princípio de Pascal. O princípio de Pascal diz que um acréscimo de pressão que acontece num fluido se distribui por todo o fluido, tá? E daí a fórmula da prensa hidráulica, gente, lá, ó, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2, tá? Então, imagine lá que vocês têm um elevador hidráulico aqui, ó, tá? Aqui eu tenho uma área 1 metro quadrado e aqui eu tenho uma área 100 metros quadrados, digamos, tá? Só para exemplificar. Aí eu aplico aqui, ó, uma força de 2 newtons. O que vai acontecer com a força que reage lá do outro lado? Como a diferença de área é 100, aqui ele vai reagir com uma força de 200 newtons. Então eu fiz uma força pequenininha que teve uma reação grande lá do outro lado, tá? Esse é o princípio da prensa hidráulica, tá, gente? Do princípio de Pascal. Agora, com essas explicações aqui que eu passei para vocês relembrarem, ainda falta o princípio de Arquimedes para a gente terminar essa aula, tá, gente? Que é o empuxo, mas vai ficar para a próxima aula, porque essa aula é muito extensa. Agora aqui, ó, sobre pressão,
lei de Stevin, princípio de Pascal, vasos comunicantes, eu quero que vocês façam os exercícios 5, tá? Lá da página 12. O exercício 5, que vocês vão utilizar essa fórmula aqui, tá? Vocês precisam descobrir a altura lá, vão utilizar essa fórmula para fazer o exercício 5. Vão fazer o exercício 6 e 7, 8, 5, 6, 7, 8, 12 e 13, tá? Essa é a tarefa de vocês para a próxima aula. Então, ó, exercícios 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13. Para segunda-feira, que é a nossa próxima aula, tá, pessoal? Aí eu vou fazer a correção dessa tarefa. É sobre esse conteúdo que a gente viu aqui. Se vocês tiverem dúvida em qualquer um desses exercícios, gente, mandem as perguntas de vocês lá, tá bom? Que eu ajudo vocês a resolver. Tô aqui à disposição de vocês. Até a próxima.